Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há algo que é muito próprio da vida cristã, desde os primeiros tempos do cristianismo: o celibato. Isso é, abdicar livremente de ter um relacionamento amoroso, um namoro, um noivado, um casamento, para doar-se totalmente a Deus. As pessoas que não têm fé, e mesmo bons católicos, às vezes se perguntam: como assim? Como é possível que alguém siga esse caminho livremente? No entanto, o que vamos meditar agora é que o celibato não é uma renúncia, uma loucura, mas um sim ao amor. É uma vocação ao amor que antecipa a vocação comum de todos nós, porque no céu todos viveremos desse modo. Basta pensar naquela passagem do Evangelho que uma pessoa coloca um caso hipotético para Jesus. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, depois ao terceiro, até ao 7º. Por sua vez, depois deles, todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhe Jesus: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Jesus responde que no céu, na vida eterna, ninguém vive em casamento, porque estaremos prontos para amar a Deus em plenitude, com um coração indiviso. De modo que todos estamos chamados ao celibato no céu. Só que aqui na terra, Deus também chama muitos homens e mulheres para viver desse modo, como uma antecipação da vida eterna. Como é lógico, eu sei que entre as pessoas que provavelmente vão escutar essa meditação, algumas têm vocação para o celibato, outras não. Algumas já descobriram a sua vocação, enquanto outras estão procurando discernir o que Deus quer delas. E eu gostaria de dizer desde já que o que importa é que cada pessoa siga a sua própria vocação, que cumpra a sua missão nesse mundo, no casamento ou no celibato. 2 caminhos maravilhosos que Deus nos propõe. As duas vocações, além do mais, estão muito interligadas. Quem vive o celibato é uma pessoa que é fruto de um amor humano, fruto do amor de um pai e de uma mãe. Além do mais, para seguir o celibato, essa pessoa deve admirar o casamento, valorizar e até mesmo, na grande parte dos casos, desejar para si mesma, antes de descobrir que Deus lhe pede um outro caminho. E quem vive o matrimônio também tem uma vinculação grande com o celibato, porque como víamos na outra vida, essas pessoas casadas serão celibatárias. E também porque já nessa vida, quem se casa deve ter muito presente que só Deus pode preencher totalmente o coração humano. Caso contrário, vai ficar essa
mulher, esse homem vão ficar desiludidos com o outro, com a esposa, com o marido, exigindo dessa pessoa aquilo que ela não pode dar. Mas como diz São Paulo, o dom do celibato é superior, é um dom maior que o casamento, que Deus concede de acordo com a sua livre vontade. Não é que uma pessoa que recebe o dom do celibato, então é melhor, vale mais do que uma outra que tem a vocação ao matrimônio? Claro que não. A santidade depende da correspondência de cada um à sua vocação. Uma pessoa casada pode ser mais santa do que um padre, mais santa do que uma freira, do que uma pessoa que vive o celibato no meio do mundo, como ocorre com a vocação ao Opus Dei, de numerária auxiliar, de numerária, de adscrita, ou, no caso dos homens, de um numerário, de um adscrito. Dom Álvaro falava que a santidade não se mede pelo metro do matrimônio ou do celibato, mas pelo metro da correspondência à graça. Ora, então, qual que é a grande diferença entre essas duas vocações, se tanto o casamento como o celibato devem nos conduzir à união com Deus, já aqui na terra, a santidade, e depois a nos dar o prêmio, a alegria eterna junto de Deus no céu? A diferença é a seguinte, é que quem vive o celibato não passa por um intermediário para chegar a Deus. O seu caminho para Deus é direto. Quem recebe o dom do celibato tem um coração indiviso, porque entrega o coração inteiro para Deus, se desprende assim de toda a criatura. Enquanto, para uma pessoa casada, o seu caminho até Deus passa pelo marido ou pela esposa, tem esse intermediário. Ao dizer isso, eu sei que nem todos vão compreender totalmente. Todos aqueles que escutem essa meditação, aquelas, nem todo mundo é capaz de captar a grandeza, a beleza da vocação celibatária. E não sou eu que digo isso, é o próprio Jesus Cristo. No capítulo 19 de São Mateus, se conta que os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lesses que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Então, Cristo recorda, para os apóstolos e para cada um de nós, Jesus Cristo, presente aqui na Santíssima Eucaristia, no Sacrário, que o casamento é indissolúvel. O que para a mentalidade daquela época era muito difícil de aceitar, como, infelizmente, também para os tempos atuais. Basta ver quantas separações, quantos divórcios, quantas segundas e terceiras uniões. O fato é que, por causa desse ensinamento de Jesus, São Mateus diz que os seus discípulos concluíram: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Isso é, os apóstolos, no primeiro momento, ficam com uma visão negativa do casamento. Isso é algo muito difícil de viver, porque Jesus mostra que a fidelidade é para sempre, que é preciso, não pode se rejeitar a outra parte se não deu certo, se não estão se entendendo, que não pode ter um segundo casamento. E eles encaram como um peso. Só que não é assim, é preciso ver que essa união, essa fidelidade matrimonial é algo fantástico. Quer dizer, não é uma fria se casar. Quem tem a vocação ao matrimônio
deve, né, olhar com muita esperança essa união, né, esse casamento, com muito desejo de levar para frente, né, o seu casamento e educando os filhos e superando as dificuldades. De modo que Cristo quer que valorizemos o casamento como a vocação, além do mais, originária de todas as pessoas, porque desde a criação, como se lê no livro do Gênesis, Deus colocou no coração do homem, no coração da mulher, essa inclinação para que se unam, né, em casamento, para que se comprometam por toda a vida, se tornando uma só carne. E por isso São José Maria gostava de dizer que o matrimônio, o casamento, é uma vocação divina. Isso não é um caminho de segunda categoria, uma vocação secundária, para os fracos, não, quer dizer, é um caminho de santidade. Mas ao mesmo tempo que Cristo mostra a grande dignidade do casamento, o sacramento do matrimônio, né, diz depois São Paulo, o grande sacramento, que é uma figura da união de Cristo com a igreja, né, a união, né, do homem com a mulher no casamento. Jesus fala do celibato, né, colocando 3 situações. Diz que há pessoas que não se casam porque estão impedidas de casar, porque nasceram com algum impedimento físico, psíquico. Depois diz que há pessoas que não se casam porque ficaram impedidas por algum acontecimento ao longo da vida, por exemplo, sei lá, algum acidente que impeça a vida matrimonial. Mas, continua Jesus, há aqueles que livremente decidem não se casar por amor do reino dos céus. Isso é, por um motivo espiritual, para dedicar-se totalmente a Deus. E desse modo, Jesus corrige a interpretação de São Pedro, que disse que era melhor não se casar pela dificuldade de viver com uma pessoa por toda a vida. Cristo mostra para ele e para nós que o motivo não é esse. Não é pela visão negativa do casamento, por um desprezo do casamento, mas por algo maior que o casamento, que é o reino de Deus. E nesse contexto, Jesus diz: quem puder compreender, compreenda. Isso é, nem todos compreendem que entregar o coração inteiro para Deus é uma coisa que vale a pena. Isso é, que justifica não se casar, mesmo sabendo que o casamento é um caminho muito santo e bonito. Ou seja, ao falar do celibato, Jesus se refere ao novo dom que Deus quis conceder à humanidade através da vinda de Cristo ao mundo. Além do mais, é um caminho que o próprio Jesus Cristo seguiu ao se fazer homem. Ele foi celibatário, ele dedicou-se com coração indiviso, total, inteiro ao seu Pai do céu, à sua missão apostólica. E esse dom é derramado por Deus depois de Cristo, da vinda de Cristo, da sua morte e ressurreição, em muitos corações, ainda que nem todos compreendam esse dom. Basta pensar que muitas vezes as pessoas chegam para o padre, mas poxa, o padre não casa, o padre devia casar, né? Quer dizer, os taxistas às vezes gostam de questionar o padre, né? Em relação ao celibato, mas eles não compreendem, né? Mas como assim, né? Por que não? Para quem não tem fé, pode parecer uma loucura. Mas para quem sabe que o ser humano foi criado para Deus, que deve amá-lo sobre todas as coisas, é uma decisão, eu diria até muito razoável, porque se percebe que escolher o amor com maiúscula, Deus é amor, né? Nós participamos do amor de Deus, mas só Deus é o amor perfeito, é o amor puro, o amor por excelência. Isso é, então escolher a Deus, a uma criatura imperfeita, limitada, que ama, mas que, né, não pode amar tanto como Deus ama, não é uma escolha sem sentido. Como diz aquele ponto do livro Caminho, talvez o
pensamento mais curto de São José Maria, número 171, o amor bem vale um amor. O amor com maiúscula, ele coloca o primeiro, bem vale um amor, esse amor com minúscula, esse amor humano. De modo que o celibato cristão, como vocação à santidade, nunca tem nada a ver com o egoísmo de uma pessoa que não quer se casar para ficar sozinha, para fazer só o que ela gosta, para não precisar compartilhar a sua vida com outra pessoa. Nesse sentido, São José Maria dizia que quem vive o celibato não é como um solteirão, não é como uma solteirona, que não entende nada de amor. O celibatário tem o maior dos amores, o amor com maiúscula, o amor de Deus. No editorial, que está no site da obra, tem como título Algo Grande e que Seja Amor. O número 7, são vários números que vão falando, né, do tema da vocação. O autor lembra que o celibato é um dom de Deus, mas também é uma decisão pessoal de uma pessoa que se sente chamada a seguir esse caminho. E como que se dá isso? Se lê, né, nesse texto, que é especialmente bom, que se você quiser depois você pode, né, ler e meditar. O coração percebe um amor, coloca com maiúscula, incondicional. Um amor que estava esperando por ele e quer se entregar a ele de modo também incondicional, exclusivo. E não apenas para experimentá-lo, mas também para dá-lo a muitas outras pessoas. Poderíamos dizer que o coração de uma pessoa celibatária não pode se satisfazer entregando-se só ao amor de uma criatura, de uma mulher ou de um homem. Ela sente-se chamada a viver uma intimidade muito grande com Deus, correspondendo a esse amor divino ao qual ela se entrega livremente por amor. Uma vez um garotinho, eu gosto de contar essa história, ele se aproximou de mim, devia ter 8, 9 anos, e com, sei lá, simplicidade, perguntou: padre, olha, o padre não pode casar? E eu disse para ele: não, o padre não casa, porque ele entrega o coração inteiro para Deus, né? Ele se entrega totalmente a Deus. E o menino fez uma cara assim de susto, né? Foi até um pouquinho para trás e falou assim: nossa, padre, com a sua lógica infantil, né? Me disse: se o padre entrega o coração inteiro para Deus, ele não pode viver, ele vai morrer. Na hora eu pensei, que bom, né, se realmente, né, aqueles que entregam o coração para Deus, que têm a vocação ao celibato, realmente, né, não tivessem a vida própria, o amor próprio, assim, que vivessem só para Deus e para os outros, que tivessem nessa correspondência plena a essa chamada, porque é isso que dá sentido ao celibato, uma vida de amor. Nesse sentido, cada jovem deveria se perguntar: será que o Senhor me pede para eu viver totalmente para Ele? Para que eu tenha o coração livre também para me entregar totalmente aos outros? E para responder, é necessário descobrir se você recebeu o dom do celibato. Isso se percebe quando um rapaz ou uma moça sentem que Deus pede que eles vivam, poderíamos dizer, um amor maior. Quando sentem na alma, na sua vida interior, né, uma santa inquietação para se entregar mais, para estar mais disponíveis para Deus e para os outros. De modo que a pessoa que recebe o dom do celibato, quando ela olha para Jesus, ela tem, de algum modo, uma íntima convicção de que se ela não se entregar totalmente a Ele, de algum modo é como se ela não amasse de verdade a Deus. Ela percebe que fora do celibato, ela não estaria totalmente preenchida, mesmo com um casamento feliz, porque sente uma chamada interior na oração,
para dizer que sim a uma vida dedicada exclusivamente ao seu Deus. O coração de uma pessoa que se sente chamada ao celibato entende que não poderia ser mais feliz de outro modo, que ela nasceu para essa vocação. Se ela não seguisse esse caminho, ela iria embora triste, como foi o jovem rico, que foi chamado por Jesus para segui-lo de perto, mas não teve coragem de dizer que sim, virou as costas para Nosso Senhor e com uma tristeza nos olhos e no coração, se distanciou. Tem um livro que é muito bonito, que a Quadrante traduziu, que chama As Cerejeiras em Flor. Conta os inícios do Opus Dei no Japão. Tem muitas histórias, são relatos de várias pessoas que conheceram a obra, que descobriram a sua vocação ao Opus Dei, como numerária auxiliar, como numerária, como numerário, vários relatos, muito tocantes, porque lá cada vocação, cada conversão, porque em geral são pagãos, não tinham batismo, e assumir a fé católica, se batizar é um milagre, é uma mudança assim, muito grande, social, familiar, precisa de muita fé, uma graça especial de Deus para dar esse passo, e também depois para se entregar e viver o celibato. Pois muito bem, uma das pessoas que conta lá, que aparece no livro, não é propriamente uma japonesa, mas é uma mulher que foi começar a obra no Japão. E ela conta a sua história vocacional. Durante os anos de colégio, Deus começou a entrar no fundo da minha alma. Recordo que saía ao jardim para contemplar o céu claro e estrelado do Paraguai e, quase sem me dar conta, começava a fazer oração. Essas estrelas, dizia o Senhor, são como as pessoas. As que mais brilham não são as mais lindas nem as maiores, são as que fazem o que tu queres. E tu, Senhor, o que queres de mim? Então, você vê que desde a adolescência ela perguntava, Senhor, o que tu queres de mim? O que você quer da minha vida? Algo que é muito bom perguntar a Jesus, né? Senhor, qual é o meu caminho? Qual é a minha vocação? O que você quer que eu faça com a minha vida? Ela continua. Essa pergunta continuava a inquietar-me muito tempo depois. Aos 23 anos, quando aparentemente já tinha minha vida resolvida, pois tinha um bom trabalho e gozava de grande independência. Mas a minha alma sentia com força um desejo de mais, um afã de entregar a Deus que ia crescendo no meu coração, desde a infância, que me fazia sofrer porque não sabia como concretizá-lo. E ela diz, é preciso passar por isso para entender. Tens uns desejos enormes de dar-te, de gastar a sua vida em algo que vale a pena, e não sabes como, nem onde, nem quando. Esperava que Deus me fizesse ver a sua vontade de um modo patente e notório, mas a minha vida tinha sido até então tão normal e corrente. Rezava sem obter resposta. Não vou ler todo o texto, que é um pouco longo. Ela vai contando depois como foi sentindo no seu coração um desejo de se entregar completamente a Deus no celibato e também foi descobrindo a sua vocação ao Opus Dei como numerária. Olha, cada pessoa tem uma história diferente. Deus sempre é original. Mas as inquietações que tanta gente tem, que sente na alma, para gastar a sua vida por algo que vale a pena, por algo grande, e que seja amor, isso é, por Deus e pelos outros, costuma estar presente no processo vocacional, especialmente daquelas pessoas que são chamadas ao celibato. Mas e a inclinação à maternidade e à paternidade que Deus colocou no coração de todas as pessoas? O celibato não seria, nesse sentido, antinatural? Muito pelo contrário. O Papa Francisco, numa homilia, diz assim: embora aqueles que vivam o celibato não tenham filhos naturais,
tornam-se capazes de uma paternidade profunda e real. É pai ou mãe de muitos filhos, porque a paternidade é dar vida aos outros. O que ele quer dizer com isso? A vocação ao celibato tem sempre uma dimensão apostólica. É uma chamada a ter o coração livre para dar-se ainda mais aos outros, para gerar filhos e filhas espirituais, para aproximar muitas pessoas de Deus e da fé cristã. E por isso, diante da realidade da vocação pessoal, essa chamada que Deus faz a cada um de nós, nos chamando pelo nome, né, nos olhando nos olhos, né, nos mostrando um caminho de santidade, é fundamental confiar. Isso é vencer o medo de comprometer-se, seja no casamento, seja no celibato. Quando uma pessoa vê que Deus a chama, que Deus lhe pede algo, ainda que sinta, e é normal que sinta, um certo medo para dizer que sim, diante desse compromisso, dessa entrega, antes de dar o passo, né, ficamos pensando, será que eu sou capaz? Mas eu vou conseguir? E vem um certo receio, às vezes até uma certa dúvida, será que é isso mesmo? É importante pedir forças para Deus, para esse Deus que é Pai, para esse Deus que nos ama, forças para seguir esse caminho que Ele vai nos mostrando através de vários sinais, às vezes ao longo de semanas, de meses, de anos. Mas isso, chega uma hora que a gente vai juntando esses sinais, que a gente vai vendo o conjunto, que vai ficando claro, é isso, é por aqui. Mas sempre é necessário lançar-se, sempre é preciso confiar, né? Senhor, confio em vós. Senhor, aqui estou porque me chamaste. Isso é dizer, né, livremente esse ato de amor, esse ato de entrega. O São José Maria diz algo muito bonito. Escuta um conselho. Quando o amor bater à sua porta, não lhe ponha obstáculos, nem faça cálculos com o seu coração. Nunca temas exceder-te neste ponto. Nós nunca vamos exagerar no amor a Deus, na confiança nele. E por isso o conselho do fundador da obra é muito bom. Vale a pena dizer que sim, porque a vocação dá sentido a toda a nossa vida, ilumina tudo o que fazemos. Mas é bom lembrar que aquilo que o prelado do Opus Dei, Dom Fernando Ocares, escreveu na sua carta, publicada no site da obra, no dia 28 de outubro desse ano, 2020, ele se refere à vocação ao Opus Dei. E quase ao final, ele diz assim: o Senhor sempre quer que a nossa liberdade, com a graça, que não nos tira a liberdade, sim a aperfeiçoa, tenha um papel decisivo na resposta e, portanto, na própria configuração da vocação. Uma liberdade que conta também para o discernimento prévio, com a luz dos conselhos daqueles que podem e devem dá-los. Isso aqui, bom é Deus que quer contar sempre com a nossa liberdade. Ele nos criou livres e quer que nos sintamos livres também no que se refere à vocação pessoal. Até porque Ele nos criou para amar. E o amor só pode ser praticado livremente. De modo que é importante que ninguém sinta-se forçado a seguir um caminho determinado. Deus nos ilumina através da graça, na oração, através dos conselhos que recebemos, de um sacerdote, de uma amiga, de um amigo, de uma pessoa que nos orienta. Mas a resposta deve ser sempre muito pessoal, totalmente livre. Então procura agora, terminando a sua oração, dizer ao Senhor com as suas palavras, com o seu coração, o que eu vou dizer, né, do meu jeito, né, com o meu coração. Meu Deus, eu te amo. E porque te amo, quero cumprir o seu querer. A missão que você me confiou aqui na terra. Que eu veja, Jesus, que cada um de nós veja
que caminho devemos seguir em cada momento, para que depois, livremente, por amor, possamos decidir realizar aquilo que percebemos ser a nossa vocação, confiando que você nos dará, Jesus, as graças para sermos fiéis e a alegria e a paz de nos dedicarmos a essa missão divina, uma missão que você nos quer dar o privilégio de realizar aqui na terra. Assim fez Nossa Senhora, confiou em Deus, dizendo que sim ao querer do Senhor, com a sua liberdade, por amor, com palavras que diariamente nós repetimos ao rezar o Ângelus e que queremos que também sejam nossas. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.